Pessoal que está chegando por aqui, né? Vamos dar uma guardadinha. Gente, para quem está chegando por aqui agora e não me conhece ainda, tá? Eu sou a Gislene Cabral, salgadeira profissional e ajudo pessoas comuns a se tornarem salgadeiros de sucesso. Mas o que é, Gislene, salgadeiro de sucesso? Gente, salgadeiro de sucesso é você se tornar referência aí na sua cidade. Aquela pessoa que é referência na área de salgados. E é isso que eu faço. Eu ensino as pessoas a se tornarem salgadeiros, empreendedores, montarem suas lanchonetes, empreender na área de salgados. Não só ser salgadeiro, como também aprender todo o processo de como montar uma lanchonete, o passo a passo dessa lanchonete, ou quiçá começar a trabalhar na sua casa, produzindo salgados e mais, vivendo da renda de salgados, não é verdade? Porque eu acredito o seguinte, não adianta você só produzir, né? Você tem que viver dessa renda. E além disso, essa renda tem que ser suficiente para você e para sua família. E eu ensino essas pessoas a se tornarem esses salgadeiros de sucesso. Essas pessoas que vão trabalhar com salgados na sua casa ou até mesmo montar as suas lanchonetes e expandir o seu negócio e ser referência aí na sua cidade, na sua região, no seu estado. E hoje, o que eu vim falar para vocês aqui hoje? Hoje eu vim ensinar para vocês na prática como vocês vão congelar os seus salgados, embalar, etiquetar, para você poder começar a trabalhar aí na sua cidade. Para você, ainda mais essa pandemia, gente, nessa situação que nós estamos vivendo agora, nós temos que se virar para poder manter a nossa estabilidade financeira. Nós temos que se virar para poder manter a renda da família. E quando você tem noção de como você vai fazer para trabalhar, isso faz toda a diferença, não é verdade? Pois é. E hoje eu vim tirar uma dúvida da Monique. A Monique lá de Ilhéus, ela veio me perguntar como era o processo de retirada de ar do embalamento desse salgado congelado. Eu acredito que a dúvida dela é dúvida de muitas pessoas e que essas pessoas elas não têm coragem de poder postar aí o conteúdo, de poder fazer a pergunta, sei lá, por medo, por receio, né? Eu já falei para vocês antes. Medo, receio, vergonha não paga a conta. O que paga a conta é você trabalhar. E o que melhor do que você trabalhar na sua casa? Ou quiçá se tornar um empreendedor na área de salgados de nome recomendado, porque você tem informação exata, você sabe como fazer o processo. Não é verdade? Olha, gente. Muitas pessoas me perguntam, Gislene, por que você não posta as receitas dos seus salgados? Nós vamos chegar lá, nós vamos postar as nossas receitas, nós vamos ensinar passo a passo. Só que eu, Gislene, eu quero formar pessoas que elas busquem essa liberdade para vocês. Eu quero capacitar pessoas não só para produzir salgado. Sabe por quê, pessoal? Produção de salgado, você vai lá no YouTube, você tem receita. Você vai no Instagram, você tem receita. Você vai no Face, você tem receitas de salgados. Tem N receitas de salgados. Mas sabe o que as pessoas não falam para vocês? É o processo de como você começar a produzir e se manter no mercado. Como você vai iniciar a sua produção na sua casa
Com que maquinário você vai iniciar processos de salgados, armazenamentos de salgados? Isso as pessoas não falam para vocês. Não falam para vocês que a divulgação é primordial. Não falam para vocês que o atendimento é a chave do seu comércio. Não fala para vocês como você vai se manter com tanta concorrência por aí. Isso as pessoas não falam. Elas vão lá e postam receitas. E receita por receita é só lá no YouTube, no Instagram, no Face, que você vai conseguir um monte de receitas. Mas o que eu quero aqui é formar pessoas que queiram trabalhar com a área de salgados. Eu quero ensinar as pessoas a montar o seu negócio, desde que seja na sua casa, ou até mesmo uma lanchonete fora, e se manter, saber o início, meio e fim, e estar ali e viver dessa renda de salgados. Nós aqui, eu sou de Rondonópolis, para quem não me conhece, tá? E aqui em Rondonópolis é a febre de salgados de R$1. E nós estamos nessa área há 8 anos, já com lanchonete fixa. Eu trabalho com salgado já há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E há 8 anos nós temos 2 lanchonetes da família, mais 7 lanchonetes que nós montamos, auxiliamos outras pessoas a montar. E todas essas pessoas trabalham com salgados de R$1. Se você na sua região não quiser trabalhar com salgados de R$1, você pode até me falar, mas Islene, eu não quero trabalhar com salgados de R$1. Onde eu moro, tudo é muito caro. Não tem problema. Você vai precificar o seu salgado. Você vai precificar o seu salgado. E mais pra frente eu vou estar explicando para vocês por que nós trabalhamos então com salgados de R$1. Já que o custo é tão pequenininho, né? O preço dele é tão pequenininho e tem um segredo em tudo isso. Mas hoje eu não vim falar disso. Hoje eu vim tirar a dúvida da Monique. A Monique perguntou para mim como é que eu tirava o ar dos meus salgados congelados. Gente, todo salgado existe um processo. Tudo que você for fazer na área de salgados é um processo a ser seguido passo a passo. Não é diferente aqui também não, tá? Então o que nós vamos precisar? Eu trouxe aqui risoles prontos, tá? Os seus salgados eles já precisam estar prontos. Trouxe uma forma de alumínio. Se você não tiver esse tabuleiro de alumínio, você pode usar, ó, vasilhinhas de plástico, tá? Você vai usar o que você tem na sua casa. Não corra lá para comprar, não. Pelo amor de Deus, use o que você tem na sua casa, tá bom? Não precisa. Olha, vou ensinar uma coisa bem certa para vocês. Vocês só vão começar a investir da maneira que houver necessidade. Se você tem como usar seus utensílios na sua casa, use seus utensílios na sua casa. Use da maneira que você for produzindo, você vai crescendo, você vai precisando o que você precisa, você vai vendo. E aí, gente, ó, esse barulho tá desse jeito é porque eu estou ainda na lanchonete, estou aqui para gravar para vocês. Estamos bem próximo à rua e fica esse tumulto, mas não se preocupe não, daqui a pouco dá uma acalmadinha aí, tá? E aí eu falo para vocês, não corra lá para comprar um monte de coisa não, use o que você tem aí. Então vamos lá? Salgados prontos, tá? Nossa produção de hoje. Uma forma, isso vai depender do tamanho do seu freezer, tá? O tamanho dessa forma vai depender do tamanho do seu freezer, ou se você vai congelar na sua geladeira, aí você tem que adaptar a forma do tamanho do seu espaço que você tem, né? Trouxe também isso filme, tá? Deixa eu abrir aqui porque isso daqui é um caos. Lembra que eu falei pra vocês da etiqueta? Ó, essa etiqueta aqui é etiqueta simples, você vai comprar ela numa papelaria. Olha o tamanho do rolo, você vai pagar aí
R$4, vai dar para você etiquetar o seu salgado por muito tempo. Saquinhos para embalar. Tem a bandeja? Pega a bandeja de isopor para mim, fazendo favor. Que sinta pegar a bandeja de isopor para vocês também. Porque a bandeja de isopor é outro processo que a gente também pode embalar. E eu vou ensinar você. Ó, esse saquinho 30 por 40, tá bom? E já tá com a minha etiqueta aqui. Já coloquei minha etiqueta no meu saquinho. Agora eu falo pra vocês por que da etiqueta, tá? E ó, hoje eu tenho essa pequenininha aqui, mas normalmente eu uso uma maior, uma bandejinha de isopor. E você também pode congelar o seu salgado e armazenar nessas vasilhas aqui de isopor. Não tem problema nenhum. Mas lembre-se, igual eu falei pra vocês, vai depender do espaço onde que você vai armazenar, né? Pra você não estragar o seu salgado. Então o primeiro passo que nós precisamos fazer é distribuir esses salgados na sua forma, no seu tabuleiro, na sua vasilha que você tem aí em casa. A gente distribui eles, gente, da maneira que eles não fiquem um sobre o outro. Ó. Aí você vai me falar por que, Gislene? Porque ele precisa de espaço para congelar. Não é verdade? Para ele não grudar um no outro. Vamos colocar aqui. Tá? Vou colocar aqui do ladinho. Ó. Tá vendo? Nós colocamos ele de maneira que eles não fiquem um sobre o outro. Segundo passo, depois que você produziu o seu salgado, colocou no seu tabuleiro, é você passar um insufilme. Lembra que eu falei para vocês o porquê do insufilme? Você precisa passar um insufilme tampando o seu salgado para ele não contaminar. Salgado, gente, como qualquer outra comida, é muito sério na hora que você vai trabalhar com ele. Você precisa ter esse cuidado para você não deixar o seu salgado contaminar, porque quando contamina o seu salgado, você entrega um salgado de péssima qualidade para o seu cliente, ou o seu cliente pode acontecer alguma coisa com ele, ou até mesmo não é por culpa do seu salgado e acaba falando o que é, né? Então vamos fazer as coisas certinho para depois não ter nenhum problema. Porque esse processo aqui parece bobo, mas não é. Isso daqui é um processo de higiene. E esse processo, ele diferencia o seu salgado. Tá vendo? Nós cobrimos com isso filme todo o nosso salgado. Ó, está todo travado, todo coberto. Lembra que eu falei para vocês a importância de você levar para resfriar por um período de 24 horas? Pois é. É agora que nós vamos pegar e levar o nosso salgado para o nosso freezer ou para o nosso resfriador aí na sua casa. Se você quer colocar no seu resfriador, leve por um período de 24 horas. Por que, Gislene? Vou te dizer o porquê. Às vezes as pessoas me perguntam por que eu já não congelo direto no saquinho ou na bandeja. Sabe por que eu não congelo? Gente, o meu salgado, ele acabou de ser feito hoje. Ele tá com a massa mole ainda. Quando eu coloco um sobre o outro, o que vai acontecer? Meu salgado vai ficar torto, vai rachar, vai estragar. Então não é o processo certo. O processo certo é você colocar em um tabuleiro e levar para o seu freezer. Ó, eu já tinha preparado um antes para vocês, tá? Nós preparamos um ontem, porque senão não ia dar tempo, né? Aí esse daqui vai para congelar, tá bom? Ó, congeladinho. Vamos lá? A gente retira o insufilme e vai então soltar esse salgado, tá? Viu que eu coloquei eles
separado, não coloquei eles um sobre o outro porque a minha massa estava mole? É por isso. Minha massa mole, meu salgado machuca. E se ele machucar, vai danificar. E você vai entregar um salgado de péssima qualidade para o seu cliente. Isso não é interessante. Lembra que eu falei para vocês a importância da nossa etiqueta? Essa etiqueta aqui, essa etiqueta aqui. Por que, Gislene? Eu falei para vocês antes que o nosso salgado ele tem prazo de validade. E o nosso salgado ele dura congelado e feito o armazenamento correto dele um período de 3 meses. Nesse período, o seu salgado ele pode ficar congelado normalmente. Ele vai ficar congelado, vai ficar com a etiquetinha. Como eu produzi, produção dia 16/9, validade 3 meses. Dia 16/6, 6, 7, 8, 9. Ele vai até dia 16/9. Tá vendo? Etiqueta todos os seus salgados. Eu vou falar mais uma vez. Quando você etiqueta seus salgados, você tem controle da sua produção. Você vai saber o salgado que você fez hoje, a quantidade que você tem. O salgado que você fez amanhã, a quantidade que você tem. E quando você entregar para o seu cliente sabe que você está preocupado com isso daqui, com prazo de validade. Você não vai entregar um salgado de péssima qualidade para o seu cliente, porque você tem o controle da sua produção. E nesse saquinho, gente, você pode pôr, vai depender da quantidade do tamanho do saquinho que você quer pôr, entendeu? Eu prefiro colocar uma quantidade menor nos saquinhos, porque vai que acontece um problema de uma queda de energia, né? E eu ter que correr com esses salgados. Meus saquinhos menores vão caber na minha geladeira perfeitamente, não vai me dar problema. Não é verdade? Quando você coloca ele em menos quantidade, você não corre o risco de você estragar o seu salgado. E aí, Monique, deixa eu te mostrar. Lembra que eu falei pra você como você faria para você tirar o ar do seu salgado? Gente, hoje no mercado, em casa de embalagens, até tem, só que eu não uso. Eu prefiro praticidade, eu prefiro o que eu tenho na minha lanchonete, eu prefiro o que eu tenho na minha casa. O que eu uso então? Existe uma maquininha que você vai apertando assim, vai sugando o ar para você manter o seu salgado firme aqui dentro para ele não movimentar. O que eu faço aqui em casa? Eu uso uma faca. Eu furo aqui ao lado e com esse furinho ele vai sair o máximo de ar possível. E quando eu colocar um salgado sobre o outro, ele também vai começar a esvaziar, vai ficar firme, entendeu? Tá vendo? Você pode armazenar um sobre o outro, não tem problema, porque ele já está congelado, ele não vai estragar, ele não vai amolecer. Você já etiquetou com sua data de produção, você já tem o controle da sua produção. E aí as pessoas me perguntam o seguinte: Gislene, eu posso congelar salgados fritos? Pode. Se não te contaram ainda, eu vou te contar. Pode sim. Se você tem o seu salgado frito, vou colocar aqui do lado, tá? E você quer congelar esse salgado frito também, você pode. Não tem problema nenhum. Você só precisa que ele seja frito, precisa que esse salgado esfrie por completamente e faça o mesmo processo. Esse processo que nós fizemos aqui para colocar na forma, passar o papel insufilme e levar por um período de 24 horas. E eu também trouxe para você hoje
os salgados já fritos, congelados, para você ver como que é. Ó, eu coloquei nessa vasilhinha para você ver que você pode também colocar uma vasilhinha dessa na sua casa, lá na sua Tupperware. Aquela vasilhinha que você pega lá do gás, que eu também pego aqui, eu uso ela. Pra que eu vou ficar gastando dinheiro com as coisas sendo que eu tenho na minha casa? Fiz, levei, congelei, passei o filme bonitinho para não contaminar. E o que nós vamos fazer agora? Embalar. Embalar. E aqui eu vou embalar na sua vasilhinha de isopor. Ó, que bonitinho. Isso daqui, gente, é muito bom. Sabe por quê? Se você faz isso daqui e seu cliente, ele já quer levar um salgado frito para casa, lógico, o que eu aconselho para você é o seguinte: não estoque salgados fritos e congelados, não. Se você já tem o armazenamento do seu salgado congelado, você só faz esse procedimento aqui se por algum acaso tiver um evento que a pessoa quiser levar, já tem problema que não tem onde fritar, uma fritadeira, aí você monta, ó, as bandejinhas para ela em pequenas porções e manda. Aí lá você vai orientar para ela que esse salgado congelado, ele não pode ser esquentado no micro-ondas. Esse salgado congelado aqui, você vai esquentar ele no seu forno elétrico, no seu forno da sua casa. Não tem problema, você vai esquentar ele. Por quê, Gislene? Vou te dizer o seguinte: quando você esquenta um salgado frito no micro-ondas, primeira visão dele é que ele está encharcado. Você olha para o salgado, você já vê que não é salgado do dia. Segunda visão do seu salgado é quando você morde ele, ele vira uma borracha. Por mais que a massa seja boa, a tendência dele é ficar um salgado borrachudo. Então não faz isso. Pegue uma forma, coloque seu salgado, cubra com papel alumínio, leve no forno de 180 graus e deixe ele ali por um período de 15 a 20 minutos até ele aquecer. Seu salgado vai ficar perfeito, sequinho, perfeito, com a massa deliciosa. E o mesmo processo para você guardar esse salgado é o mesmo processo do salgado que nós embalamos no saquinho, gente. Ó, nós vamos passar isso filme nele, etiquetar esse salgado para controle da sua produção, tá? Para você guardar aí na sua geladeira. Às vezes a pessoa tem um filho, precisa servir, pelo amor de Deus, me socorre com isso aqui, alguém. E assim, isso filme, vou falar a verdade para você, com luva ainda é pior um pouquinho para se trabalhar com ele, não é verdade? Às vezes a mãe tem que um salgadinho para o seu filho e ela não quer fritar na sua casa, ofereça para ela o salgado congelado frito. Monte a porçãozinha para ela. Esse daqui, gente, é o tamanho do nosso risoles de R$1 que nós vendemos. Mas você pode fazer salgadinhos mini, porçãozinha mini, aquele salgadinho para festa. Quando a gente vai em festa de aniversário, não é gostoso? Pois é, monte aqueles salgadinhos, monte as bandejinhas e ofereça para o seu cliente. Nossa, é prático, é muito prático. Você já ter um salgado frito na sua casa e poder só esquentar ele para servir para os seus convidados. E o mesmo processo é o processo aqui da nossa bandejinha. Tá vendo o canetão aí? E a mesma coisa nós vamos fazer, vai ser etiquetar. Ó, etiquetamos, produziu hoje, dia 16/6, a validade dele, dia 16
do 9. Pronto, pronto, pronto. Seu salgado etiquetado, o seu salgado frito já, pronto para você servir para qualquer cliente. Então, as pessoas normalmente, elas têm desculpas para começar a trabalhar. Vem um monte de objeção, né? Ah, eu não tenho produto, eu não tenho maquinário, ah, eu não tenho dinheiro, o meu marido não deixa, eu tenho filhos, ah, eu tenho trabalho, mas eu estou insatisfeita com o meu trabalho, mas e se não der certo? Gente, as coisas só não dão certo se você deixar o medo que você tem parar você. Medo não paga conta, se não paga conta, não é verdade? E você tem toda a possibilidade de se tornar um grande empreendedor na hora de salgados. Existe, olha, você tem tudo na sua mão, não há de reclamar. Se você for lá no YouTube, Gislene Cabral, se você for no meu Instagram, Gi Variedades, se você continuar a seguir a minha página, Gislene Cabral, tem um monte de dicas para vocês. Eu falo passo a passo, eu falo sobre atendimento, eu falo sobre como você começar a sua lanchonete sem maquinários nenhum. Eu falo como você produzir na sua casa só com cilindro e a sua panela. Porque eu comecei assim como você, eu tive as mesmas dúvidas. Assim como você, eu não acreditei no início porque eu sempre colocava as outras coisas em primeiro lugar. E é verdade, isso acontece mesmo, isso é normal. Isso é mais normal, nada, não tem problema nenhum. Entendeu? A pessoa ter dúvidas, ter medo e não correr atrás do seu objetivo. Mas nós estamos vivendo no meio de uma situação, de uma pandemia no meio do nosso Brasil, né? A gente precisa se virar. Nós precisamos sobreviver. Muitas pessoas desempregadas. E eu vou falar a verdade para você. Salgado da renda é lucrativo. Basta você seguir passo a passo de como você quer trabalhar. Se você quer trabalhar com salgado congelado, se você quer trabalhar com salgado resfriado, já falei diferença de um, de outro. Tem um monte de coisa lá, entendeu? E a gente vai trabalhando desse jeito, a gente vai passando todas as terças e quintas, eu estarei aqui passando, tirando dúvidas, trazendo dicas para vocês, orientando vocês a como seguir nesse processo de trabalhar com salgados. Vamos estar trabalhando também com outros tipos de salgados. Ah, uma coisa que eu não falei. Gislene, eu posso congelar salgado assado já? Pode. Sem dúvida que você pode. O que você vai fazer é assar seu salgado, não totalmente, dar uma pré-assada nele, não pincela o ovo por cima, a gema do ovo por cima. Leve ele para congelar no mesmo processo que nós fizemos aqui. Depois de 24 horas você embala em saquinhos ou embala em bandejas, etiqueta e guarda seu salgado. Aí quando você for servir o seu salgado, você retira, pincela o ovo em cima, leva para o seu forno e você vai servir um salgado delicioso. Delicioso. É só questão de conhecimento. E conhecimento faz toda a diferença, eu te garanto. E hoje eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida de qualquer coisa, não tenha medo de perguntar, tá? Não tenha medo de perguntar, porque se você não pergunta, essa objeção acaba atrapalhando você. Você acaba desistindo do seu negócio e acaba desistindo de se tornar um grande salgadeiro profissional, um salgadeiro de sucesso, porque você não quis perguntar ou teve vergonha de perguntar. Tá bom? Um beijo para vocês.
Quinta-feira, 7h30, nós estaremos aqui de novo e durante a semana nós vamos estar passando conteúdos para vocês, um monte de conteúdos. E vai deixando as suas dúvidas que eu vou respondendo, tá bom? Um beijão para vocês!